Coloco nas tuas mãos, meu Pai, a vida do teu filho, que já se preparou para este momento, o Senhor já falou com ele, e que neste momento, Senhor Deus, ele passe aquilo que o Senhor já tem falado, que ele passe da melhor forma, que possamos entender, compreender, que o Senhor tire qualquer distração, qualquer coisa que venha tirar a nossa atenção neste momento, meu Pai. Derrame a tua sabedoria sobre a vida dele, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Bem, irmãos, são coisas que acontecem, né, na família e no meio de todo mundo, que são os temores da vida. E certos temores são pecados de nós como pais, como mães, como filhos, como qualquer um, estamos sujeitos a isso. E hoje eu queria falar justamente sobre isso, que deveria fazer parte de uma confissão nossa, quando é um medo errado, um temor errado, que é justamente vencer a incredulidade do medo com temor a Deus. Cantamos isso aqui, cantamos. Então, há certas situações na nossa vida, quando fica em risco, ou alguns dos nossos, seja saúde, integridade física, situações de perigo, realmente, e aí o medo vem à tona. Essa semana mesmo uma mãe abordou do medo lá, do temor no seu coração a respeito de algo que está para acontecer ou não, e oramos, a respeito da filha dela. Natural, acontece isso. De certa forma, também se pensarmos, o medo tem um papel importante na sobrevivência, normal. Eu lembro de um artigo, há muito tempo que eu li, acho que em 2010, onde militares americanos estavam treinando os seus soldados para voltar a acreditar naquele arrepio da nuca, porque constataram que muitos soldados escaparam de algumas emboscadas, de algumas armadilhas de explosivos que estavam no chão, explosivos terrestres, porque sentiram um arrepio na nuca, naquele caminho, naquele percurso, naquele trajeto. Olha, eu não sei, eu só sei que eu não vou passar por ali. E aí estavam treinando toda a tropa a acreditar nessa suspeita. Por quê? Traz benefícios. Às vezes dá isso. Às vezes, aí eu li esse artigo, e aí de vez em quando falei, eu vou fazer um percurso diferente, e faço. Por quê? Eu não sei, só sei que eu fiz. Então, tem esses reflexos naturais que Deus deu a nós, que por conta da racionalidade ignoramos. Ah, é coisa da minha cabeça, não é assim? É da cabeça dura, que não acredita no reflexo que Deus deu. Acredite. Mas há então aquela questão que já é mais patológica, quando a pessoa não consegue lidar de forma saudável com o acontecimento. Há aqueles que não conseguem lidar com essa questão do medo de uma maneira saudável. E o medo expresso por todo homem, desde lá no seu interior, muitas das vezes se manifesta com um suor, um batimento cardíaco diferente, uma ansiedade, um nervosismo. Acontece. E todos os seres humanos têm alguma forma de medo. Porém, o que diferencia esse sentimento em cada um de nós é justamente o nível de controle emocional que cada pessoa tem. Eu lembro uma vez lá no Acre, um soldado meu, não vou falar o nome dele, que ele me acompanha às vezes, né? Falou, puxa, sargento, esse final de semana, passando assim na trilha, fui caçar com a minha família, e aquela trilha no meio da selva assim, todo mundo passou pela trilha. Quando eu olhei, ele estava no meio da fila, tinha uma onça apoiada para dar o bote. Normalmente a onça pega o último. O que você fez? Falei, corremos atrás e comi, uma delícia carne de onça. Coragem, é ou não é? Vocês foram atrás? Foi. Está aqui o vídeo, aí me mostrou o filme. Coragem. Quem sai correndo atrás de onça? Eu já tenho um outro amigo, que no meio da selva, certo? Eu lembro disso.
E aí, cara, ele era tão obeso, grande, quando eu encontrei ele estava magrinho. Falei, o que aconteceu? Eu falei, nem te conto. Eu estava fazendo um mapeamento topográfico no meio da selva, e o exército que faz o mapeamento topográfico no meio da selva, vai tirando os pontos para demarcação de territórios, de estados, de indígenas, essas coisas. Ah, meu amigo, do lado da gente a gente só escutou o rugido da onça. Falei, por que você emagreceu? A onça só pega o último, eu era grande, quem era o último? Eu. Ele fez o regime da onça, resolveu emagrecer. Então, tem que lidar, cada um lidar com medo de forma diferente. E eu quero lhe ensinar como você tratar e lidar com esse medo de uma forma bíblica. E o medo causa aquela sensação de adrenalina, de desespero, e eu quero justamente por meio dessa profissão aqui, dessa proposição dessa série, é que você tire essa miopia em relação às próprias falhas e pecados e perceba que talvez o medo seja um pecado na sua vida. E é justamente por meio da palavra que eu vou apresentar para você uma oportunidade de confissão a respeito dessa fraqueza e arrependimento e conseguir misericórdia do Senhor por meio dessa confissão. Hebreus 4, de 14 a 16 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, então apeguemos-nos com toda confiança, com toda firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Então Jesus entende esse medo, esse receio, isso que você passa, tá certo? Mas sim alguém que como nós é o quê? Igual você. Não há como você dizer assim, Jesus, o Senhor não me compreende. Passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Então assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então chega, confessa, vá confiadamente. E o que acontece? Ele lhe dará graça para mudar. Eu estou precisando, então você vai ter a graça para lhe sustentar, para lhe ajudar nesse momento de necessidade. Então é fantástico como Deus nos dá sabedoria para lidar de forma inteligente com a história de nossas vidas, nas experiências vividas, até mesmo a lidar com os traumas que acontecem, e Ele vai nos preparando para enfrentar justamente as situações estressantes que por vezes nos pedem uma corajosa tomada de decisão a respeito daquilo. Podemos, por acaso, lidar com a questão do medo de uma forma bíblica? Sim, podemos sim. Jesus deu total competência à palavra dele para convencer, para estruturar, para nos ajudar. Eu lembro quando Lucas 16:31, ele falou, olha, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tá certo? Que, ou seja, este volume, esse livro, esse conhecimento que colocamos à disposição deles, tampouco deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Então, às vezes, você quer um milagre, quer uma ressurreição, e Jesus está falando, olha, a palavra, a lei, o que está escrito, eu estou ratificando, é competente para mudar. E ele ressuscitou e certas pessoas não foram transformadas, porque creem muito mais nos milagres do que na palavra do Senhor. Então, vamos desenvolver esse assunto do medo. Mas quando que o medo torna-se pecado? Eu vou descrever aqui de uma forma, certo? Como o medo é pecaminoso, e eu subdividi aqui em 3 partes para discernir quando esse medo é pecaminoso. Primeiro eu coloquei como o temor das realizações. No segundo eu coloquei como o temor dos homens. E no terceiro como o temor do sofrimento. Então, o primeiro aspecto do medo, temor de realizações. O medo de fazer coisas. Cantamos aqui, o peso da tua glória em mim. O peso da tua glória é tudo para você temer. E somente temer é isso. E é tudo para nós desejarmos. Você tem medo de fazer coisas
Medo quando certos desafios lhe são propostos, medo talvez de um novo emprego, medo por uma nova escola, medo de fazer provas, nova universidade, um desafio, vestibular, concurso público. São oportunidades aí. São exemplos de como certas situações podem deflagrar o medo e fazer como empreender, decidir, realizar, gerar essa tal expressão de medo. E pensa assim, e se não der certo? E daí se não der certo? Você vai perder a sua salvação por isso? Você vai para o inferno por isso? E por que não fazer? Houve um homem que empreendeu um grande projeto dado por Deus. Imagine você no lugar desse homem. Talvez hoje, você aí no seu lugar, imagine Deus aparecendo para você aí. Você pai, você mãe, uma família toda estruturada. E aí talvez esse projeto você falou e pensaria, puxa, eu tenho que ir lá na prefeitura pegar uma liberação para poder fazer isso. Pedir uma autorização. Deus deu a ordem, faça. Talvez você pensaria, não, diante desse projeto que Deus deu, eu preciso fazer uma engenharia, um curso de engenharia, preciso buscar investidores, concentrar toda a minha família naquela missão. Talvez você diria, eu preciso de uma autorização do IBAMA. Talvez não, acho que certamente você receberia algumas multas milionárias. Dívidas estratosféricas. Mas creia, no final tudo seria resolvido. E a duração desse projeto que Deus deu? Olha, era uma obra que durou aproximadamente 100 anos. Era inédita, nunca tinha acontecido aquilo na terra. Para a época era uma surpresa, doido demais, uma loucura, insano. E aí a gente vê isso em Gênesis 6, de 13 a 14, quando Deus disse a Noé, olha, darei o fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-o de piche por dentro e por fora. Olha que projeto grande, irmãos. Enorme. E ainda o Senhor vai falar lá em Gênesis 7, de 1 a 5, olha, entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Ele vai falar, entra lá. E no versículo 5 diz que Noé fez tudo que o Senhor tinha ordenado. Fez o quê? Tudo. Pensa na contextualização desse desafio que Deus deu para Noé, na sua vida hoje. Que desculpas você daria? Ah, Senhor, mas Noé era justo. E como um justo, ele faz o que o Senhor ordena. Como justo, ele não valoriza os seus receios, mas sim o que Deus pensa. Como justo, ele não se apoia na própria percepção sobre o assunto, mas na percepção do que Deus diz. Como justo, ao saber ali da ordem de Deus, realiza as coisas do jeito do Senhor, do jeito que Ele falou. Como justo, ele não encara a palavra de Deus como meros conceitos ou teorias propostas ou sugestões, mas como sendo a verdade, algo a ser buscado, ainda que durasse 100 anos para realizar. E ele persevera naquilo que Deus diz, sem saber quando aquilo acabaria. Como justo, não tem medo do contrafluxo que a sociedade impõe, das injúrias que aconteceria, das aflições humanas naquele trabalho. Ai, mas trabalhar no sol e o câncer de pele, como ficaria? Como justo, ele não se rende a um medo, mas tem coragem no Senhor em empreender naquele projeto. Um segundo aspecto do medo é justamente o temor dos homens. É quando você tem medo de
estar diante, quando criança ali, de professores. Eu lembro a minha mãe falando que uma vez a minha prima, eu não lembro disso, eu sei que a minha mãe me falou que eu tinha um medo terrível de uma professora, porque a minha prima disse que ela era muito má. Falou, era uma luta de colocar dentro da sala de aula. Interessante, né? Na 2ª série, essa história. Eu lembro que na 5ª série, era uma das professoras que eu mais amei e que fez eu me apaixonar pela língua portuguesa. Embora eu não sei usar ela direito até hoje. Ai, ai. E você? Medo de chefes? Medo de autoridades? Por acaso no seu coração você abriga covardia? O que dirá o meu chefe? O que os juízes farão? E as pessoas? E a sociedade diante do que vai acontecer? O medo de fazer coisas deve estar subjugado num primeiro instante no temor a Deus, pelo temor a Deus. Deuteronômio 1, 28, 29, Moisés faz uma repreensão severa, dizendo assim para o povo, disseram, olha, para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu, vimos ali os Enaquins. É justamente Moisés narrando a reação deles diante da ordem, do desafio que Deus tinha proposto àquele povo. E aí, continua, então eu lhes disse, Moisés, no temor do Senhor, na coragem ali de Deus, entendendo que Deus é maior sobre todos, que o Senhor com um é a maioria, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. Eu lembro antigamente, no passado, eu tinha esse temor humano aqui. Ficava com receio, quando novo ali, de falar com autoridades, com diretores. E você nota esse temor humano quando você pensa, será que eles vão se agradar de mim? Será que, vão gostar do que eu estou falando, do que eu estou dizendo? Isso é temor dos homens. Porque o temor dos homens produz esse tipo de questionamento referente a simplesmente a agradar os homens, esquecendo-se de Deus. Eu não digo que a solução é você ter aquela postura arrogante, né, que alguns coaches falam, não, relaxa os ombros, abre as pernas e diz, você é mais. Vamos lá, respira. Você é poderoso. Você é bom, vou vencer. Não é esse positivismo. Porque até mesmo a Bíblia repreende isso, quando você vai para Eclesiastes 7,16, diz, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Ou seja, não se sorbebeça, não se ache, porque destruir a você mesmo. Por quê? Porque na imodéstia, na altivez, o fim é a destruição, é o tombo, é a queda. Então, o autor aqui está propondo para você usar da modéstia, para você usar da moderação, para você usar justamente da sobriedade, dessa temperança, do equilíbrio sobre si, no que se refere às virtudes. Romanos 12, 3 diz assim, Paulo falando, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. O pensamento cristão ele deve ser tomado por uma sobriedade, por um equilíbrio do Evangelho, de acordo com a medida da fé que Deus deu e concedeu a cada um de nós, e de forma diferente, com potencialidades diferentes, com habilidades diferentes, com talentos diferentes. E cabe a você o dever de descobrir qual é a sua parte no corpo de Cristo e preenchê-lo com toda a modéstia,
aceitando justamente o dom que o Espírito Santo distribuiu a você no momento da sua conversão, em humildade e completa obediência. No mundo, as pessoas ensoberbecidas vão buscar cada vez mais questões elevadas para si, vão buscar grandes realizações, e dentro da igreja não é bem isso. O resultado desse desejo por coisas grandes demais é justamente expresso pela falta de modéstia, e as pessoas vão longe demais disso. Ou às vezes por falsa modéstia, nada fazem, porque pensam, isso não é para mim, essa posição não é minha. Então, de forma contrária, a devoção no Senhor ali, como membros do corpo de Cristo, é justamente buscar as coisas elevadas que honram, glorificam a Deus e edificam a igreja, os seus irmãos. O que teme a Deus e não aos homens, não busca grandes coisas para si. Salmo 131, 1 diz, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Na revista atualizada já diz soberbo, orgulhoso. Os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas. Em outras versões, não ando à procura de grandes coisas, que ele está dizendo, nem maravilhosas demais para mim. O temor a Deus não é negligente, não é imediatista, mas ele é realista, ele é futurista, com os olhos voltados na esperança que Deus dá. Colossenses 3, de 1 a 4, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto. Então, dediquem-se. Tudo façam, mas sempre com a mente pensando na dedicação ao Senhor, na dedicação ao corpo de Cristo. A família de Deus completa é Cristo sendo a cabeça e a igreja sendo os seus irmãos. Isso é pensamento do alto, e a sua dedicação deve estar neste todo, em Cristo e no seu corpo. E no versículo 2, ainda continuando, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e no versículo 2, pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, porque a terra deprime, as coisas da terra dão medo, atemorizam, tira a referência da grandiosidade do Senhor. Aí no versículo 3, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Vocês já viram aquela criancinha que quando está com medo corre para trás da onde? Do pai ou? Eu lembro na rua, eu nasci numa rua, me criei numa rua muito agitada, onde eu reunia ali e a criançada da rua inteira fazia festa, mas de vez em quando saíam alguns desentendimentos. Nunca briguei com ninguém da rua, mas havia um desentendimento com um dos outros, né? E quando um apanhava ou batia, eu lembro de uma frase de um vizinho que eu não vou falar o nome. Lembro até hoje. Eu vou contar para o meu pai. E eu lembro do outro, vai, conta mesmo. Porque a segurança estava no pai. Então a nossa segurança, vocês estão escondidos em Cristo. Na aba de Cristo. E por que temer? E no versículo 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestos com Ele em glória. Você vem na glória, de carona com o Senhor. No corpo de Cristo, na diversidade de cada um de nós, somos mutuamente úteis uns aos outros, e ninguém está fora disso. Ninguém. Então não se coloque assim. Não se esqueça, tudo isso em todos depende sempre da glória de Deus. Então, portanto,
Só a Ele devemos tamanho respeito e temor. A glória do Senhor. E por que temer autoridades? Por que o temor dos homens diante de autoridades? Você está escondido em Cristo. O temor dos homens leva a pessoa a um temor carnal perante pessoas. Sejam elas aí na sua compreensão ou no seu julgamento como iguais a você, ou melhores, ou mais capazes, ou mais influentes, aí você se sente meio que ameaçado, não importa. Se esse temor carnal se manifestar, cabe aí justamente um arrependimento. Confesse: Senhor, ó como eu estou tremendo diante deste homem, perdoa-me. Mateus 10, 28 a 31, Jesus já disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, quando a alma morre, o homem morre. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo, aonde? No inferno. E ele continua: não se vendem 2 pardais por um asse, contudo nenhum deles caiu no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Aquele pardal vai cair? Pode cair. Deus deixa. Aquele pardal vai morrer? Está autorizado? Pode morrer. Ah, Deus mata? Deus deixa. Deus mata, irmão. Deus mata e dá vida até hoje. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Jesus alerta para não temer enquanto você está aqui nessa vida se dedicando à obra. A não ser que seja o próprio Deus, o justo juiz, lá no último dia. A este você tem que temer sim. E como Ele te ama. O juiz sabe os números de cabelo da sua cabeça. Ah, pastor, eu rapo. Ele sabe. O juiz percebe e controla até a morte de um pardal. Como a sua vida sairia do controle do Senhor? Compreende isso? Sendo você muito mais precioso que um pardal, o Todo-Poderoso, para Deus, como você não vai temer a um Deus assim, que te ama tanto? Então não precisa temer o que lhe pode acontecer, porque nada vai acontecer sem o consentimento daquele que lhe ama, o seu Pai, o Senhor Jesus. Tema somente a Deus e exclusivamente a Deus. E essa deve ser a sua bandeira. O temor a Deus reflete em coragem diante dos homens. Atos 4,13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, lá no Sinédrio, o pessoal julgando ele, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vocês estão escondidos em Cristo, em Jesus. Ao ser maltratado, então, coragem. Ao ser insultado, coragem. Você está escondido em Cristo. 1 Tessalonicenses 2:2, Paulo dizendo: olha, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
diante de insultos, diante de lutas, você, ao lado ali de Cristo Jesus, saiba que o Senhor lhe dará coragem para continuar. E percebendo em si, olha, eu estou percebendo uma certa covardia aqui no meu coração. Que bom que percebeu, é isso que Deus quer. Eu estou tremendo pelo que não deveria, que bom que percebeu, é isso que o Senhor quer. Então peça em oração para ser destemido. Destemor, audácia, Senhor, me dê intrepidez diante dos homens. Mas, irmão, vale a pena dizer aqui que tudo na forma de amor, tá certo? Efésios 6:20 diz, Paulo dizendo, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, valentia. Paulo já falava, e olha, eu queria falar mais, eu quero falar mais, como me cumpre fazer. Orem porque eu quero essa coragem de Paulo. Você está em Cristo. Pedro e os apóstolos, de novo, indo lá diante do Sinédrio, no interrogatório, por descumprimento de uma ordem judicial lá, a desobediência civil do seu povo, ele foi lá e quebrou, ele desobedeceu, ele foi um insurgente, e note ali o destemor que eles tiveram, em Atos 5:29, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E os homens do Sinédrio, conforme iam ouvindo aquela doutrina, aquele evangelho que eles iam falando e continuavam pregando para todo lado, Mateus 5:33 diz que eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Receberam ameaça de morte. Ai, você não sabe o que eu estou passando, eu fui ameaçado de morte. Jesus sabe, os apóstolos sabem. Não mataram, mas mandaram, né? Em Atos 5:40, açoitá-los. Depois ordenaram-lhes para não falar em nome de Jesus e deixou sair em liberdade. Os vergões ali nas costas. Como que saíram de lá? Feridos, com rasgos nas costas. Eu não estou falando de ferida emocional, legítima, nas costas. Saíram ali depressivos, com medo, traumatizado pela humilhação que sofreu, pela injustiça que tinha acontecido. Não, em Atos 5:41, os apóstolos saíram ali do Sinédrio, alegres por terem considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Ah, eu fui humilhado por ser crente, glória a Deus, sorria, Jesus te ama. Quem já foi zombado porque anunciou Jesus? Eu já fui. Por chefes, por colegas. Isso é loucura, Getúlio. Lá no juízo final, ele vai ver. E eu espero que ele esteja junto comigo. E depois ali de tamanha humilhação, o que você faria? Com aqueles vergões de injustiça nas suas costas? Como lidaria com a questão? Se renderia aos temores dos homens ali? Pois bem, aquele trauma fortaleceu e deu mais intrepidez a eles. Em Atos 5:42, o que eles fizeram? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de anunciar que Jesus Cristo é o Cristo. Não pararam, continuaram.
Então, diante de ordens expressas ali que vimos em Atos 5:2 para não fazer, eles continuaram os seus ensinamentos de Cristo, encheram Jerusalém com toda a doutrina do Evangelho, que estava sendo proibida pelos seus líderes, que eles desobedeceram de forma civil o que estava acontecendo. Não tinham medo das repreensões e, sem medo de cumprir os deveres de um servo de Jesus, continuaram pela coragem de Cristo. Mas quando você se rende ao temor dos homens, você foge, porque o temor dos homens produz fuga. O temor dos homens sempre produz um escape das exortações, das disciplinas, e vai demonstrando grande incredulidade no amor de Deus sobre o que está acontecendo. Provérbios 3:12 diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai ao filho a quem deseja bem. Então, às vezes, a exortação, mesmo dentro da igreja, o pessoal foge. Foge dos deveres cristãos, em meio à comunhão dos irmãos. Mas por quê? Não é o amor de Deus se manifestando? Hebreus 3:13 diz assim: ao contrário, encorajem, então é um dever, uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha o amor aí, vamos lá, exorte, mostre, é dever, para que não sejam enrijecidos, para que compreendam o pecado que vai cauterizando e vai cegando as pessoas. E aí Paulo ainda fala em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. E ele diz, corrija. E a ideia desse corrija lá no original é, olha, lance uma sentença, confronte, faça uma repreensão. Irmãos, eu não estou inventando, no original a ideia é justamente, faça uma repreensão severa. Repreenda, encorajem com toda paciência e ensino. É dever. Então, pessoas de todas as idades não precisam temer justamente executar as correções, as repreensões e os encorajamentos necessários. E igualmente também não devem ter medo justamente de se sujeitar às correções, repreensões e incentivos que a palavra de Deus traz. Pode ser que na sua vida tenha acontecido algumas repreensões na sua vida, ou alguma advertência de uma forma errada, mas Deus, por meio da sua palavra, não erra em suas advertências, e Ele não erra no seu amor. Exortem uns aos outros. É a mensagem. No entanto, devido à ênfase individualista atualmente, nos dias de hoje, o que ocorre é que a exortação, a comunhão, a repreensão tem sido deixado de lado e totalmente negligenciada. Aí você nem se expõe a isso. Sem comunhão, não há nada disso. Além do mais, o temor dos homens busca impressionar os homens. Perceba que quando fala ou faz, o temor dos homens está sempre visando os outros, agradar homens, buscar o reconhecimento de quem não lhes pode abrir a porta dos céus. E isso é pecado. Você vê Ananias e Safira querendo aparecer lá, em Atos 5, de 1 a 4, aí aparece lá um homem chamado Ananias, justamente com Safira, sua mulher, e eles venderam a propriedade, e aí reteve um pouco de dinheiro para si, e a mulher era cúmplice, sabia disso, e aí o restante pegou o dinheirinho, colocou lá no pé dos apóstolos para buscar o reconhecimento. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não tinha que dar aquilo,
Mas a questão foi como ele deu. E aí Pedro continua: ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Líderes religiosos podem cair justamente nessa armadilha satânica. Mateus 23, nos versículos 5, 6, 7 e 12. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Quer aparecer, ser popular, ser curtido, ser admirado. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, e gostam do lugar de honra, a cadeira especial, o local especial, a posição importante ali, e de serem saudados nas praças. Me cumprimentem, me chamem pelo título. Como assim não me cumprimentou? Eu sou pastor, eu estava lá, ninguém nem me anunciou. Eu sou o obreiro, eu sou o pregador, eu sou o político. E de serem chamados de rabi, puxa, não deram a devida deferência ao título que possuo. E aí talvez esteja dizendo a si mesmo nesse instante, você pensando: mas eu não sou fariseu. De fato você não é. Mas se você é pastor, líder de ministério, ou não, mas no seu autoconceito julga-se muito competente ali no seu dom e no seu talento. Mas como eu sou bom, como Deus me usa naquilo. Então atente, porque você está querendo o reconhecimento dos homens. E arrependa-se. E no versículo 12 ainda continua: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 6, de 1 a 16, tenham cuidado, Jesus alertando, de não praticar as suas obras de justiça. Irmãos, obras de justiça, Jesus está sendo sarcástico, tá bom? Diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizeram isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E às vezes você está buscando reconhecimento no meio da sua família, no meio dos seus filhos, no meio dos seus pais, buscando reconhecimento no meio da sua igreja. E o que você vai colher com isso? Nada. E se eles derem, você já pegou a bênção, muito pequena, simplesmente de ser reconhecido por homens, mas não de ser reconhecido por Deus. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase. Ninguém me valoriza. O que importa é que Deus te valorize. Faça no temor a Deus. E Ele verá, e Ele lhe abençoará. E continuando o versículo: se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E no versículo 16: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estejam jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Foi reconhecido pelos homens, pronto, está aí o seu prêmio. É isso que você quer? Receba! Mas o que é eterno é ser reconhecido pelo Senhor, seu Deus. Ainda que homens não reconheçam, o que importa é o conceito que Deus tem sobre você. Mas no meu trabalho eu me dedico. Se você se dedica ao Senhor e é um trabalhador na forma de Deus, ainda que o seu chefe não tenha reconhecido, não fui reconhecido, não fui elogiado, não recebi o tal diploma, não ganhei a medalhinha, se você fez ao Senhor, Ele reconhecerá, Ele lhe recompensará.
A recompensa é pura e simplesmente aí o reconhecimento dos homens. E esse tipo de reconhecimento de homens é palha. E é palha que queima quando vai passar ali pelo fogo do juízo final. E que glória que há nisso! Uma glória passageira que queima pelo fogo da justiça. Quando a gente vai lá em João, 1º, 2º, 3º João, você vai ver lá. Vai ver um homem que sempre gostava de ser recebido, Diótrefes. Gostava de lugares importantes, gostava de exercer a primazia, ser o primeiro. Por favor, entra aqui, senta aqui. Livro rapidinho, leiam. Dever de casa. E João, numa humildade, numa simplicidade, falando com um carinho. E esse Diótrefes, sempre querendo ter a preeminência, a valorização, o mais importante, o reconhecimento. Um terceiro aspecto do medo, temor do sofrimento. Isso abala, né? Como eu falei, sofrimento na família, sofrimento na própria vida, sofrimento por problemas. E aí há os ansiosos, né, que possuem um medo carnal, um medo doentio de qualquer possibilidade de sofrimento. Alguns fazem o quê? Acomodam-se às circunstâncias até erradas que estão acontecendo para evitar o sofrimento dos confrontos, o sofrimento das divergências, e divergências que vão gerar o quê? Mais sofrimento, mais problema, e problema só dá sofrimento. Então abrigam ali no seu coração a covardia por temor humano de sofrimento. E aí eu sempre lembro de 1 Coríntios 11:19, que vai dizer: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. E eu sempre aplico isso aqui diante de vocês aonde? Na igreja. Mas é preciso ampliar esse escopo. Você e os seus filhos, crentes, é necessário que haja divergência para ver. Você e o seu marido, crentes, é necessário que haja divergência, para vocês reconhecerem a si mesmos quem são os aprovados naquela questão. E com isso, reconhecendo, glória a Deus, identificando quem não é aprovado, arrependimento, confissão, perdão, graça e crescimento. Muitas das lágrimas, das iras e das frustrações que acontecem é justamente desse pecado, justamente de querer não decepcionar um ao outro, ou por alguém que lhe decepciona, e toda referência ali de temor voltada para Deus, ela é suprimida. Tenha coragem. Sofrimento financeiro, sofrimento, um temor carnal por sofrimento, morte de alguém, ou sofrimento e o futuro, como será? Aí quando você vai para Jó, lá no capítulo 3, versículos 25 e 26, você vê uma frase: porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. A paciência cristã é justamente a chave da vitória, e é aquela que tenha uma esperança voltada para Deus, naquele que de fato pode resolver todo e qualquer problema, ainda que seja insolúvel. Deus. E, portanto, não há o que temer. A ansiedade, a inquietação ou a agitação, que é justamente causada pelo medo, que domina esse medo carnal, revela para você mesmo em quem você crê para resolver a questão. Ou seja,
você crê em você mesmo, por isso você está com tanto medo. Você vê a sua incompetência diante do que está acontecendo, das suas mãos atadas, e você tem medo. Mas você não olha na aba de que você está, Cristo Jesus. Este é o toque de grandeza na sua vida, a mão de Deus sobre você. E a gente cantou, irmãos, e como cantamos, né? Louvamos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria? Louvar aqui é bom demais, né? E quando acontece o problema? E aí a gente declara, o teu amor não muda, mas você só olha para o sofrimento. Você canta que a sua referência é ao Senhor, mas o seu pensamento está só no seu sofrimento. E você canta, olha, se o mar se enfurecer e o céu não abrir, não é isso? Eu não tenho o que? Eu não tenho o que? Cantamos isso, né? Mas, e a doença? E o problema? E o dinheiro? E o futuro? Os obstáculos são postos e retirados sempre por consentimento de Deus. E no final ainda louvamos. Fazes tudo para quê? Para que coopere para o meu? E por que temer? Eu não dei o tema da pregação para o Ministério de Louvor, tá bom? Concluindo, irmãos, este medo de fazer coisas, mais por conta de sofrimento de dar errado, ou do projeto não aceito, do sofrimento de passar por uma prova, isso é pecado, é incredulidade, é temor carnal. Não há dúvida alguma que certas pessoas são mais capazes do que nós e que, se estivessem no nosso lugar, fariam as coisas melhores do que nós. Não há dúvida nenhuma. Mas não há razão alguma para paralisia. Aliás, se você paralisar, só se for diante de um Deus tão grande e poderoso, que observa até a queda de um pardal. Então, temor somente a Deus, não há o que temer. E continuando, a referência de toda decepção, a referência da sua ira, do seu medo, do seu tremor, das suas lágrimas, num primeiro instante deve vir do temor a Deus e somente a Deus, e não o que lhe aconteceu, ou como deveria ter acontecido segundo as suas expectativas. Se você não tem Cristo, tema a Deus, porque se você não teme a Deus, você teme qualquer coisa. Confesse o seu pecado da incredulidade. Arrependa-se da sua incredulidade e creia em Jesus Cristo. Confesse dizendo assim: Senhor, eu estou vendo aí covardia, e a covardia tem sido a bandeira da minha vida, e hoje eu quero que o Senhor seja o estandarte da coragem no meu presente. Talvez você, salvo, precisa dessa declaração. Talvez você, crente em Cristo Jesus, seja aí na sua forma social, nas habilidades do seu dom, no seu talento, na sua liderança, nas suas habilidades profissionais, está o tempo todo buscando impressionar homens. Cuidado! Provérbios 25, 27 diz: comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Vocês não sabem o contexto que eu aprendi esse versículo. Eu aprendi isso na Igreja Batista, lá em Brasília, com um pastor pregando. Lembro o nome dele até hoje. E sabe qual é o exemplo que ele deu? Marcou na minha vida.
Foi uns conselhos práticos. Ele falou, sabe, mãe, aquele momento que você faz aquela comida gostosa e fala assim, nossa, ninguém elogiou. Ele citou este exemplo em cima deste versículo. Se você pensou ou falou, arrependa-se, é pecado, porque você deveria ter feito o seu melhor aos seus filhos, ao seu marido, por temor a Deus no primeiro instante. O temor dos homens é a desconfiança nos cuidados de Deus, é a incredulidade no Senhor. Provérbios 29 e 25 diz, o temor aos homens gera ciladas, mas quem confia no Senhor está por que temer? O que lhe falta? Isso é um alerta com preocupação. Isso, se você não obedecer, se não se arrepender, isso pode desencadear a ansiedade. E o que mais que eu posso dizer para vocês? Até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos confronta, nos consola e nos conforta. Deus, pode ser que aqui no meio de nós há aqueles com fortes temores, medos aí, ó Pai, a questões insolúveis, problemas familiares, ameaças de morte, a morte batendo a porta na vida dos seus. Medo, ó Senhor, de autoridades, de homens, quando na verdade deveriam dobrar-se ao poderoso, àquele quem deve e devemos todo o temor somente ao Senhor. Pai, que haja confissão e perdoa-lhes em nome de Jesus. Pai, eu peço para que venham ser fortalecidos na credulidade da Tua palavra, que diz que quem confia no Senhor está seguro. Que venham se render e que a segurança do Senhor venha a ser a sua bandeira diante dos projetos, diante das adversidades, diante do anúncio do Evangelho, diante do sofrimento, que venham entender, buscar e descansar na paz que excede todo o entendimento, a paz daquele que está sobre as abas, seguro ali em Cristo Jesus. Oh Pai, é verdade que por vezes vacilamos, mas que o Espírito Santo venha nos revelar rapidamente, para que venhamos nos mover em arrependimento e em graça a receber o perdão de Cristo, e a sua própria graça nos ajude nessa necessidade da coragem dos santos, do destemor dos homens, em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Uma palavra para vocês. Certa vez, um discípulo preso, o Senhor apareceu e disse a ele, olha, do lado dele, e Cristo está em vocês. Disse, coragem. O Senhor Jesus disse, coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar a toda Roma. O Senhor Jesus diz a você hoje, coragem. O que importa é testemunhar da minha vida. Se você testemunhou até aqui ou não testemunhou, importa que a partir de hoje você testemunhe até que se encontre comigo. Amém? Vão na paz, que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor que nos consola, conforta de Deus, e a consolação do Espírito Santo que nos auxilia, nos faz perceber as realidades da vida, sejam com todos, hoje e para sempre.
Amém. Vão na paz, que Deus abençoe, irmãos.